Oi gente, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Trazendo mais um quadro para esse canal, porque na falta de um a gente traz mais um, que é sobre personagens. O nome do quadro é E Agora, Qual Personagem? O primeiro personagem que eu vou trazer é Thor, e eu vou explicar como é que vai funcionar mais ou menos. Eu vou trazer um personagem e vou falar sobre ele na mitologia que ele tiver, se ele tiver no nosso mundo real, ou seja, o Thor, ele tem na mitologia nórdica, então eu vou falar sobre o Thor da mitologia nórdica e vou falar sobre ele num universo específico. Então, o Thor, como todos sabem, é conhecido como um deus nórdico aqui na nossa realidade, mas no universo da MCU é conhecido como um deus nórdico também, mas deus do trovão. E eu vou falar sobre a trajetória dele no MCU, com algumas curiosidades sobre o deus nórdico Thor, tá? Algumas poucas, porque o meu foco é falar sobre a trajetória dele no MCU, não sobre o deus nórdico, né, na trajetória do deus nórdico aqui na nossa realidade. Fica claro isso? Ok. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam de comentar, compartilhar e também comenta aqui embaixo qual outro personagem que vocês querem que eu venha falar sobre a trajetória dele. Pode ser da Marvel, pode ser da DC, pode ser da Warner, pode ser qualquer personagem. Gente, a gente tem um cinema aí enorme, com muitos personagens, com muitas trajetórias, que eu vou amar falar sobre. Eu sei que esse vídeo vai ser longo e vai dar um trabalhinho, e eu espero que vocês gostem, porque eu vou trazer aqui, né, gente, curiosidades sobre ele na mitologia nórdica e a trajetória dele na Marvel. E eu vou começar falando assim, tem altos e baixos. Pra mim tem mais baixos, mas vocês vão entender, tá? Vocês vão entender, a gente vai falando e aí vocês vão entender. Bom, para começar sobre as curiosidades do Thor na mitologia nórdica, ele não é filho de Odin com Frigga, ele é filho de Odin com Joró. Não conheço, tá? Eu confesso, vou ver se eu consigo achar as fotos desses deuses da mitologia nórdica aqui e coloco para vocês conhecerem, porque eu não faço ideia. Mas voltando, o Mjolnir, ele era muito mais poderoso do que é mostrado no MCU. E ele tinha que ser usado com luvas, porque o poder era muito forte. Thor também tinha uma carruagem que era carregada por bodes, que eu nem ouso tentar pronunciar o nome, tá? Nem ouso. É a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, gente. E só nessa parte de tentar pronunciar o nome eu fiquei uns 30 minutos. Não. Vou colocar os nomes aqui e quem souber pronunciar, manda o áudio no Instagram. Me recuso, tá? Uns nomes assim bem diferentes que eu não sei de que origem que é, não sei como se pronuncia. Se alguém souber, manda essa curiosidade pra gente lá no Instagram. Ai. Também tem uma diferença sobre a personalidade. O Thor, ele na mitologia nórdica, ele é conhecido por ser mais explosivo e bruto. Além da diferença da aparência também. O Thor no MCU é branco, loiro, dos olhos azuis. E na mitologia nórdica ele é ruivo. É branco, creio eu, que tem olhos azuis e é ruivo. Olha só, parente de cabelo. Para finalizar, também ele tinha como seus inimigos os gigantes. E também tem muitas histórias deles guerreando, né? E é isso, gente. Essas são as curiosidades que eu encontrei que são mais interessantes sobre o Thor nórdico. Se você conhece mais outras curiosidades sobre o Thor da mitologia nórdica, aqui da nossa realidade, comenta aqui embaixo pra gente saber, matar curiosidades, comentar e falar sobre. Agora a gente vai entrar no Thor, a trajetória do Thor do MCU, que é a parte que eu sou mais ansiosa para comentar com vocês. A gente vai falar por ordem cronológica, que é mais fácil. Então vamos falar sobre Thor 1, Vingadores 1, Thor 2, deixa eu ver aqui, vou fazer uma colinha assim, porque temos filmes. Thor 2, que é o Mundo Sombrio, Thor Ragnarok, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato e Thor 4. Vamos falar resumidamente de cada filme, sobre o que eu acho do Thor, tá? Não vou falar sobre o filme, vou focar no personagem. O Thor no primeiro filme, pra mim, ele é xoxo capenga. Ele não tem personalidade, pra mim, assim, ele é um personagem chato. Tanto que pra mim, o Loki no primeiro filme rouba mais a cena do que o Thor. O Thor que deveria mostrar um desenvolvimento maior por ser o dono do filme e por ser o personagem a ser apresentado pra mim, ele
Mostra pouco desenvolvimento, pouco amadurecimento. Na verdade, pra mim, ele começa o filme e termina o filme do mesmo jeito. Ele amadurece bem pouquinho. Eu acho que de amadurecimento, até a gente percebe um amadurecimento no personagem. Ele começa o filme sendo aquele metido, chato, e termina o filme entendendo que não é assim que se resolve as coisas, né? Não é porque ele quer guerrear com um mundo, com uma nação, que ele pode chegar lá e sair guerreando com quem ele quiser. Não é assim que funciona. Mas da personalidade, eu acho ele bem xoxinho, bem capenga no primeiro filme. Zero, assim, personalidade, que a gente identifica, que a gente fala, esse personagem é mais engraçado, esse personagem é mais sério. Não tem. Nos Vingadores 1 também. É implantado um pouco mais de personalidade dele nos Vingadores 1. Eu acho que é implantado um pouco daquela personalidade que a gente já vai ver começando no segundo filme, né, no Thor Mundo Sombrio. Que é uma personalidade mais... Ele tem um pouco de humor, mas é mais sério. Mas a gente enxerga mais isso no Thor Mundo Sombrio. É onde eu enxergo mais que trabalhar a personalidade do Thor. Que a gente consegue até diferenciar. Então a gente sabe que o Thor é um personagem mais sério. Tem uma pitadinha de humor, sim. Mas é mais sério. Ele leva mais com seriedade as coisas. Enquanto o Loki é um personagem mais engraçadinho, mais brincalhão, que gosta de fazer piada com tudo. Então é até mais fácil diferenciar no segundo filme. Eu gosto bastante dessa história, aliás. No final, eu vou falar qual é o meu Thor favorito. Os meus Thor favoritos, porque até hoje eu não sei decidir. Mas eu sinto que no segundo filme ele já começa a implantar mais essa personalidade dele. A gente consegue perceber que ele é um pouco mais engraçadinho, mas ainda assim é mais sério. E o lado mais brincalhão, mais ficar fazendo piada e zoando com tudo, é do Loki. Diferentemente do terceiro filme, que é o Thor Ragnarok. A gente consegue perceber que a personalidade dele foi drasticamente mudada em Thor Ragnarok. No segundo filme, em Thor Mundo Sombrio, ele é um personagem sério. Ele tem algumas piadas, sim. Ele tem alguma pitadinha de humor, sim. Mas ele é um Thor mais sério. No terceiro filme já é inserido o lado mais piadista dele. E é legal. É legal. Mas eu confesso que quando a gente reassiste, a gente começa a perceber o que o Thor se tornou atualmente com o Thor 4, a gente começa a ficar com um pouquinho de receio. Eu fiquei com um pouco de receio. Eu gosto do filme Thor Ragnarok, não estou falando que Thor Ragnarok é ruim. Aliás, Thor Ragnarok é o melhor filme do Thor até hoje. E isso é fato, não tenho o que discutir. Mas o Thor em si, no Thor Ragnarok, ele é um personagem insuportável. Pra mim. Eu acho que ele é um personagem que sim, tem cenas sérias, tem cenas dramáticas que são necessárias e que é pro amadurecimento dele. Mas tem momentos que faz piadinha e vai começar. E você começa a perceber que já começa a implantar esse lado piadinha, esse engraçadinho dele nesse terceiro filme. Que a gente vê que atualmente é um problema, né? É um problema sério desse personagem. Então, eu gosto do Thor no terceiro filme. Não acho que é o meu favorito. Mas eu gosto. É um Thor que soube, mais ou menos, administrar bem a personalidade dele sério, com um pouco de humor. Mas eu sinto que o humor nesse terceiro filme já foi com uma dosagem maior. E eu não gosto tanto. Acho que depois de um tempo a gente começa a perceber que, né, de como foi implantado e como está hoje, que foi um probleminha. E também tem algumas piadas assim bem... Não precisava. Eu acho que a que mais me irrita assim, de se precisava, não precisava, é a queda do pano. Eu vou assim, ninguém percebe que sou eu. Eu fico assim, não amigo, não precisava. Aí vamos falar sobre Thor Guerra Infinita, que eu fico assim, entre Thor Mundo Sombrio e Thor Guerra Infinita, sobre o meu favorito. Eu vou falar dos dois, qual é, eu vou decidir entre os dois hoje nesse vídeo, no final do vídeo, tá? O Thor na Guerra Infinita, eu acho que é quando ele souberam dosar melhor o Thor. Eu acho que tem, sim, um pouco de humor, como é mostrado no terceiro filme, porque foi inserido no terceiro filme esse humor mais brincalhão dele, essa personalidade mais brincalhão dele, então tem que continuar. Mas ao mesmo tempo é mostrado o lado mais maduro do Thor, mais sério, onde ele tem que lidar com a perda de Asgard, ele tem que lidar com a perda do irmão dele, ele tem que lidar com a perda do pai dele, ele tem que lidar com a perda do pai, ele tem que lidar com a perda de tudo.
E obviamente a mãe dele já faz tempo que ele morreu, mas tudo junta, entendeu? Junta o pai, e tipo assim, foi o pai, foi Asgard, foi o Loki, tudo de uma vez. Uma porrada muito forte. Então é legal ver o quão maduro ele é ele tenta, né, ser maduro pra lidar com isso. E como é difícil, a gente percebe nos momentos que ele tá lá com o Rock chorando, mas ele tenta trazer, ao mesmo tempo que ele tá triste, ele tenta trazer com humor esse lado onde quer tentar lidar com a perda e não sucumbir a ela, né? Não sucumbir à perda. E ele tenta lidar isso com humor, que por um lado é bom, ele traz um pouco de leveza com humor, algumas piadas, que aí ele tenta tratar esse trauma, essa dor com isso. Por outro lado, é triste, porque ele não passa pela dor, ele tenta tratar isso com humor. E aí a gente chega em Thor Ultimato, e ele tá assim, no fundo do poço. No fundo do poço. E ele faz piada com tudo. E ele não se leva a sério, ele não leva a sério a nada porque ele tá vivendo, ele não leva a sério nada que tá acontecendo. Não, peraí. No começo do filme, pelo menos. Ele não leva a sério nada que tá acontecendo, ele não leva a sério nada. No começo do filme. Obviamente, tô falando do Ultimato no começo do filme. Depois daquele. Porque assim, na verdade, o Ultimato, ele faz aquela confusão na gente. No começo do filme, o Thor, a gente sente que ele tá mais maduro. A gente sente que ele tá mais sério, a gente sente que ele tá passando pelo luto de não só ter perdido Asgard, o irmão, o pai, e também ter deixado acontecer o que aconteceu, porque ele poderia ter matado o Thanos e infelizmente ele não conseguiu, né? E aí depois desse Thor sério, vem o Thor que quer lidar com isso com piada, com bebida, que tá no fundo do poço. E aí aquele Thor que eu estou falando, que eu lembrei primeiro dele, depois dele, perdão o erro. Aí esse Thor é um sério problema. Porque em vez de lidar com a perda, eu sei que cada um tem sua maneira de lidar com a perda, não tô falando que é errado. Mas talvez tentar tratar a perda, sabe? E de algum jeito tentar encontrar, sabe, algum tratamento para lidar melhor com a perda. Ele vai sucumbir na bebida, né? Vira, né? Um beberrão, pra não tá falando outro nome. E, como eu falei anteriormente, não leva a sério nada, não entende nada com nada, não fala nada com nada, porque ele tá lá por tá. Entendeu? Ele tá vivendo a vida doidado, entendeu? E eu entendo, cada um tem sua maneira de lidar com o trauma, mas não sei, talvez se tivessem feito ele lidando com o trauma de um jeito mais sério, talvez não teria sucumbido tanto. E aí chegamos no pior. Nossa, meu Deus, eu acho assim. É pior, gente. Eu acho que eu preferi o Thor no Thor 1 do que o Thor no quarto filme. Analisando bem, gente, o Thor no quarto filme é péssimo. O Thor no quarto filme, ele sucumbiu a vida de ficar fazendo piada com tudo. Ele sucumbiu a vida gente, eu não sei o que aconteceu com o Thor. Aí ele já saiu, ele já não tá nem no fundo do poço, ele já tá cavando tanto que ele não sabe quando parar. O fundo do poço dele já tá num jeito. A gente nem não enxerga mais nem ele, mas literalmente, cara, o Thor no quarto filme, ele faz piada com absolutamente tudo. Aí já perdeu a dosagem total. Tá vendo que no terceiro filme que foi implantado, esse negócio de fazendo piada, por isso que eu reassistindo Thor Ragnarok, eu percebo que fico, gente, foi aí que começou, entendeu? Foi aí, entendeu? O filme é maravilhoso, mas foi em Thor Ragnarok que começaram a dar essa personalidade do Thor ficou brincado com tudo. E, infelizmente, foi continuado até chegar nesse extremo que a gente vê que é o Thor 4, onde o Thor, gente, uma pedra, hahaha. A gente chegou no nível da Jenny falar sobre o problema de saúde que ela tá passando e ele fazer piada com isso. Gente, cadê a dosagem do terceiro filme? Do Guerra Infinita? Porque no Ultimato já deu uma perdida, né? No Ultimato não deu. O Ultimato
já começou a palhaçada no Ultimato. Ah, não foi tanto, porque era tanto personagem que a gente não consegue perceber, mas quando a gente vai analisar no fundo, a gente começa a perceber que ele já tá perdendo o senso do sentido da vida no Ultimato, né? Depois daquela cena maravilhosa do começo do filme, ele desanda total. E aí no quarto filme, então, meu Deus, é triste, gente, é triste. É muito triste ver a trajetória do Thor, que poderia ter sido um personagem com um lado mais engraçado, eu não vejo problema, mas com esse lado sério, né? Um personagem sério com uma personalidade ainda mais engraçada, porque eu não vejo problema, eu acho que isso combina com ele. Virar um piadista, virar isso, tipo assim, nada contra comediantes e piadistas, eu amo, tá? Gosto muito. Mas tô falando no Thor, é um problema. Ele perde a essência do personagem, a gente não consegue enxergar mais o Thor nos filmes do Thor. Vocês estão entendendo? Ranqueando aqui os meus Thor. Aliás, eu falei que eu ia decidir. Eu gosto muito do Thor Mundo Sombrio. Gosto bastante desse Thor. Eu acho que ele tem aquele equilíbrio. E ele é engraçado, mas ao mesmo tempo ele é sério. Mas eu gosto bastante do Thor Guerra Infinita. Porque é aquilo que eu falo. Ele mostra amadurecimento. Mais do que no Thor Mundo Sombrio. Dá pra sentir que o personagem tá sofrendo, mas ele tenta se armar e passar pela dor com humor. Né? Eu não vejo um problema disso, cada um lida com o trauma de uma forma. É o que eu falei, não é um problema. O problema é o que transformaram ele agora piada com um problema de saúde. Tá? Um problema de saúde não, com uma doença séria. Né? Sobre isso. Então eu gosto muito, eu acho que o meu Thor favorito é o de Guerra Infinita. Eu ficaria com o Thor Mundo Sombrio, porque eu gosto bastante desse lado mais sério do Thor. Mas acho que é o de Guerra Infinita, porque... E o Thor, eu fico entre... Eu acho que o Thor de Guerra Infinita e o Thor do começo do Ultimato... É isso, meu irmão. Eu acho que ainda o Thor do começo do Ultimato ainda é primeiro, depois do Thor de Guerra Infinita, meu irmão. Top. Nossa. Sensacional. Ele tá sério, se sente a dor, sabe? Se sente que ele queria ter arrancado. Não posso falar. Queria ter feito aquele negócio com Thanos há muito tempo. Se sente a dor. Mas ao mesmo tempo eu gosto do lado mais do humor dele, que ele é engraçadinho em alguns momentos em Guerra Infinita. E eu acho que combina com o personagem, então por isso que. Eu acho que Thor Guerra Infinita. É Thor Guerra Infinita. Com certeza. É o meu favorito. Enfim, é triste ver um personagem tão legal decaindo. Complicado. Tão triste. Tão triste. Aí eu fico pensando, será que se eles não tivessem trago uma abordagem mais séria desde o início, não teria funcionado melhor? Porque aí a gente teria aquele contraste que eu falei pra vocês. O Thor mais sério e o Loki mais engraçadinho. O Loki sempre foi o engraçadinho da dupla. Ele sempre foi o quinta série. Mas ele foi um quinta série que funcionava, que dava certo, porque combina com a personalidade de mentiroso que o Loki tem, de sem vergonha. Entendeu? Aliás, se vocês quiserem, eu trago outra história do Loki aqui. Ele é um personagem que eu gosto. Gosto muito. Gosto. Vai dar trabalho do mesmo jeito, né? Meu Deus do céu. Mas assim, gente, é gostoso falar disso com vocês. Gostoso expor minha opinião pra vocês. Né? Então, o trabalho vale a pena. Né? Vale a pena no final. Vou trazer algumas curiosidades que eu encontrei sobre o Thor do MCU. Gente, primeiramente, quase que o Thor do MCU ia ser o Liam Hemsworth. Não acredito. Um pouco, o Chris Hemsworth não perdeu o papel pro próprio irmão. Bom, também o Chris Hemsworth, ele teve que ganhar 10 quilos para poder... 10 quilos de músculo para poder interpretar o Thor. O Tom Hiddleston quase foi o Thor também. Vocês sabiam disso? Não sabia, né? Pois é, quase foi o Thor. O Mjolnir tem 30 versões e a maioria delas sendo algumas, né, versões sendo de borracha. Tenho certeza que alguma dessas versões o Tom Hiddleston deve ter pegado. O Tom Hiddleston não, o Chris Hemsworth, ele deve ter pegado pra ele. Porque, gente, eu pegaria, não vou mentir não. Em Thor Ragnarok, muitas das cenas, a última, creio eu que é a última das curiosidades que temos sobre o Thor do MCU. Em Thor Ragnarok, muitas das cenas que foi feita foi improviso do ator. Não acredito nisso. O ator deu uma improvisada. Principalmente na cena... Aliás, uma das cenas que foi improvisada ele é meu amigo do trabalho. Essa cena foi improviso. Depois de falar sobre curiosidades dele na mitologia nórdica,
sobre a trajetória dele no MCU, sobre algumas curiosidades dele no MCU, né, do Chris Hemsworth no Thor dele do MCU. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer no futuro do nosso querido Deus do Trovão, né? Lembrando que foi anunciado o Thor 5, pelo que foi anunciado, e até agora não foi cancelado, e vamos ver o que vai dar. Um tempo atrás também o Chris Hemsworth postou um vídeo, como se fosse um vídeo dando tchau ao Thor. Então pode ser que o Thor 5 seja o último filme do Thor Chris Hemsworth, que pode ter outras versões, nunca se sabe, no MCU. Então comenta aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer, o que vocês esperam desse personagem. Eu espero que, se for ter um Thor 5, eles saibam finalizar com honra, responsabilidade e com maturidade esse personagem, sabe? Ele tá precisando de maturidade, tá precisando de ser um pouco mais sério também. Ai, gente, eu espero que finalize de um jeito bom, que a gente vai falar, cara, que lindo, que a gente sai do filme, a gente sai do cinema, Thor 5, chorando. Essa é a minha vontade. É isso. Gente, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo mais longo, né? Bem mais longo, mas com bastante curiosidades, com a minha opinião. Lembrando, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, não tem problema, tá? Que a gente não tá pra brigar, que a gente tá pra conversar. Assim, conversa comigo, entendeu? Comenta aqui no comentário. Comenta aqui no comentário, é ótimo. Comenta aqui o que vocês acham, se vocês concordam comigo. Qual é o seu Thor favorito? Entendeu? Qual é o Thor? Qual é a linha cronológica assim, dos filmes? Qual Thor que é o seu favorito? Na linha cronológica dos filmes, entendeu? Comenta aqui, aqui embaixo o que vocês esperam de Thor 5. Que foi anunciado, não sabemos se vai ser, se não vai. Desse encerramento de Thor, né, que provavelmente vai ser o último filme, que vocês não se esqueçam de compartilhar, inscrever, ativar o sininho. E lembrando, são vídeos todos terça, quarta e só sábado. Também acompanhe a gente lá no Instagram, que temos Reels toda quarta-feira reagindo trailer. Mas essa semana teve trailer, né, de Predadores, Predadores com 6 né? E se vocês quiserem, eu trago um vídeo sobre Predadores da animação. Aliás, é uma saga que eu estou fazendo aqui no canal, preciso dar continuidade a ela. Se não me cobrarem, eu não lembro, tá? Não vou mentir, não. Tem que anotar essas coisas, porque senão eu fico doidinha. São muitas sagas no canal. Enfim, um beijo, Deus abençoe e até a próxima.